Esses dias eu vi um vídeo que uma mãe pergunta para a filha, que devia ter mais ou menos uns 3 aninhos, qual tinha sido o melhor dia da vida dela até então. E aí a criança respondeu: eu não sei, porque eu não sei como vai ser o dia de hoje. E esse vídeo me ensinou tanto, em tão pouco tempo de vídeo e em tão pouco tempo de vida que essa criança tem, apenas 3 anos, que me fez refletir muito e é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. Às vezes a gente idealiza tanto as grandes viagens, os grandes momentos, as grandes comemorações, aquela data especial, aquela data importante, e a gente esquece que o nosso dia de hoje pode ser o melhor dia das nossas vidas. A gente esquece de dar a oportunidade para o dia de hoje, um dia extremamente comum, nos surpreender de forma extraordinária. E sabe o que é o mais engraçado? É que hoje de fato é o melhor dia da nossa vida, porque hoje é o único dia existente. Não existe o dia que você vai viajar, não existe o ontem, não existe o amanhã, não existe 10 anos atrás, só existe o hoje. Então o hoje deveria de fato ser o melhor dia das nossas vidas, porque é o único dia em que nós estamos de fato vivendo. O resto é lembrança e o resto é futuro. O único dia em que nós estamos vivendo e que nós podemos mudar as coisas e fazer elas serem melhores e tornar as coisas melhores é hoje. É só hoje. E muitas vezes a gente acaba cometendo o mesmo erro que a gente cometeu durante a escola, que era guardar as figurinhas maiores, as melhores, para uma data especial. Só que, no final das contas, o que de fato aconteceu? A gente acumulou um monte de cartela de figurinha e nunca usou. A gente cresceu, olhou para as figurinhas e falou: o que eu vou fazer com isso agora? Eu guardei para uma data especial, só que a data especial nunca chegou. Porque a data especial, na realidade, era aquele dia, era o presente, sabe? Era o momento que a gente estava vivendo. Essa é a maior data especial da nossa vida, o agora. É a hora que você vê nesse vídeo, é o hoje, é o momento em que você está sentindo o ar entrar pelo teu nariz, pelo teu pulmão. É o agora. Não existe nada além do agora. E a gente comete o mesmo erro das figurinhas em toda a nossa vida. A gente compra uma roupa nova e guarda para uma data especial. A gente compra maquiagem cara e só usa para sair, para trabalhar. A gente usa pior, a gente nem se ajeita. A gente vai todo dia lá mesmo, né? Quando tiver um momento, a gente usa essa maquiagem mais cara porque ela é mais cara. A gente passa o perfume mais caro só para sair. E pro dia a dia, qualquer coisa, qualquer body splash aí serve. A gente compra as melhores louças, o melhor jogo de cama, as melhores toalhas, mas só coloca quando tem visita. E pra gente, a gente toma no copo quebrado, que tá riscado, no prato rachado. Pra gente não tem problema, né? Pros outros que importam. E a gente acaba cometendo o mesmo erro que a gente cometeu na nossa infância. A gente guarda as coisas para um dia, para uma pessoa, para um momento, só que isso não existe. O melhor dia da sua vida é hoje, o dia mais importante da sua existência é hoje. Então usa aquela roupa que você está guardando. Eu nunca usei essa blusa, tô usando pela primeira vez aqui nos vídeos para ficar dentro da minha casa e gravar para vocês. Passa aquela tua maquiagem cara, sabe? Põe a tua louça chique para tomar café da manhã você, a tua família. Você merece o melhor. Não é só as visitas que merecem o melhor. Elas merecem também, mas você merece todos os dias da sua vida, porque eles são únicos. Eles são extremamente únicos e finitos. Então usa as tuas melhores coisas no dia de hoje. Passa o teu perfume caro para ir trabalhar. Passa aquela maquiagem que você tá guardando. Passa hoje. Experimenta uma coisa diferente, mas faz hoje. Não espera amanhã, não. Você não sabe se vai ter amanhã. Você não sabe se vai existir amanhã. Em um dia eu tava colocando 80 quilos no leg press e no outro dia eu tava na UTI. Fiquei 4 dias na UTI do absoluto nada. Você não sabe o que te espera amanhã. Você definitivamente não sabe. E eu entendi isso quando eu estava em um dia pensando em tudo que eu ia fazer na minha vida, em todos os planejamentos que eu tinha, em todos os grandes planos que eu tinha. E no outro dia eu estava rezando para Deus me permitir continuar andando, me permitir voltar a correr, me permitir a andar com as minhas próprias pernas, porque talvez eu poderia ficar paraplégica, porque eu havia quebrado a minha coluna. Então, o que eu quero te trazer aqui é exatamente isso. Você não sabe o que te espera. Você não sabe quanto tempo você tem na Terra. E eu acho que uma coisa que fez a gente perder o brilho da ânsia em viver é exatamente isso. A gente acreditar que tem muito tempo, que ainda tem muito tempo pra gente resolver as coisas. Então vamos ficar no trabalho que a gente não gosta? Vamos fazer o que a gente não gosta? Vamos se preocupar com a opinião alheia porque tem muito tempo. A média da vida humana é uns 80 anos, né? Uns 70 e poucos anos, às vezes uns 90 anos. Então tem muito tempo. Até lá eu resolvo as minhas coisas. Até lá eu tomo atitudes melhores. Até lá eu faço o que eu gosto de fazer. Quando a vida se ajeitar, quando as coisas se ajeitarem. Você não sabe se você tem tudo isso. Você não sabe, você acha.
Você acredita que você tem todo esse tempo, mas você não sabe. Talvez o Ayrton Senna também achava que ele tinha muito tempo. E ele morreu com o quê? 30 e poucos anos? Você não sabe quanto tempo você tem. Então faz hoje aquilo que é o teu sonho. Faz hoje aquilo que você sabe que você devia fazer, que é a coisa mais óbvia a ser feita na Terra por você. E só você pode fazer. Talvez você acredite que tem muita gente já fazendo isso. Tem gente boa demais, tem gente que tem conhecimento demais, e você tá só começando, sabe? Você é uma iniciante naquilo. Só que você realmente não sabe o impacto que a tua ação vai causar no mundo. Você não tem a dimensão do que só você pode fazer. Você tá se comparando com uma outra pessoa, só que você não tem noção qual é a caminhada da outra pessoa. Porque tem coisas na vida que se nós não fizermos antes de partir, vai ficar um grande vácuo para a humanidade. Porque aquela era a nossa função. Fazer aquilo do nosso jeito, do jeito que nós somos. E todos os anos a gente passa pelo dia da nossa morte sem saber qual dia vai ser. Isso deveria refletir muito na gente. Se você soubesse que você fosse morrer amanhã, você com certeza tornaria o seu dia de hoje o melhor dia possível da tua existência. Você com certeza faria tudo para ser da melhor forma possível, para que você descanse em paz e saiba, eu vivi uma vida extraordinária. Eu tenho certeza que você faria isso. É exatamente esse ponto que eu quero chegar. Você percebe que eu não falei o seu dia seria o melhor da sua vida? O seu dia seria o que mais brilhasse de toda a sua existência? O seu dia seria o melhor dia que o universo iria colaborar e tudo ia dar certo? Eu disse, você tornaria o seu dia o melhor possível. Você tornaria. E aí ele seria, porque você o tornou. Se você soubesse que você vai morrer semana que vem, essa semana seria a melhor semana da sua vida, porque você a tornaria a melhor. Porque você saberia que a tua existência estaria limitada e que você tinha um prazo para cumprir o que você sempre quis fazer aqui na Terra. E se a gente for parar para pensar, é exatamente isso que a gente tem. Nossa existência é limitada e nós temos um prazo para cumprir isso na Terra. Então, por que raios a gente está se preocupando com a opinião alheia? Por que raios a gente está se preocupando em dar um passo no escuro com medo das coisas não darem certo? Por que raios você continua fazendo uma coisa que você odeia? Você acha mesmo que você está aqui para viver uma coisa que você odeia, correr atrás de uma coisa que o mundo diz que é importante e ficar o tempo inteiro consumindo conteúdo de outras pessoas ao invés de estar criando o teu? Você acredita mesmo que Deus, abundante da forma que Ele é, que o universo abundante da forma que Ele é, essa é a única forma de você crescer na tua vida e ser alguém e dar o alimento para sua família e ser uma pessoa feliz? Você acredita mesmo que não existem inúmeras formas de você fazer o teu sonho dar certo? Você realmente acredita nisso? Porque eu tô aqui pra te dizer que não, isso não é uma verdade. Você não faz ideia do quão rápido as coisas podem mudar na tua vida. Você não faz ideia da dimensão, do impacto que você pode causar no mundo se você der o passo que você sabe que você tem que dar. Porque essa é a tua função aqui. E se você estiver alinhado com o teu propósito, você não tem noção da quantidade de portas que vão se abrir para você. Se você está alinhado com o fluxo do motivo pelo qual a tua existência existe na Terra, você não faz ideia do quanto as coisas colaboram para a sua existência. A gente tem uma mentalidade extremamente limitada e a gente acredita às vezes que a única forma de chegar no ponto X é indo por esse caminho que fulano disse que era o certo. Ah, não, e também os dois outros caminhos que Ciclano e Beltrano fizeram que deu certo. Cara, não, você não tá entendendo, você não tá entendendo. Você não tá entendendo quem é Deus. Você tá entendendo quem é teu pai, o criador do céu, da terra e do universo? Você tá entendendo quem é Deus, o teu pai? Que criou tudo isso aqui, não existem limitações para Deus. Os caminhos te encontram. Não fica buscando o caminho. Não foca no como. Não foca no quando. Ai, mas será que vai dar? A tua preocupação revela o teu medo de que Deus falhe. Você acredita mesmo que Deus vai falhar? Deus que é Deus? Ele não falha. Então não se preocupa com o como e com o quando. Só faz a tua parte. Porque o caminho, ele te encontra andando. Ele não vai te encontrar deitada no teu sofá, sonhando com a tua vida dos sonhos e sabendo que, putz, esse aqui era meu sonho de vida. Mas, talvez na próxima vida, um dia eu faço, um dia chegue uma oportunidade. Não, ele não vai te encontrar assim. Ele vai te encontrar andando. Você tem que dar o primeiro passo para Deus dar o próximo passo. Mas pisa. Ele vai botar o chão, mas ele tem que pisar. Se você não pisar, ele não vai botar o chão. E você não precisa de um sinal escrito nos céus. Faça a sua parte agora. Siga o seu chamado, siga o teu coração e a tua intuição. Você não precisa disso. Esse já é o teu sinal.
Deus usa pessoas, ele usa coisas, ele usa frases, ele usa animais, ele usa inúmeros sinais, horas iguais, borboleta, joaninha, tudo que você consegue perceber de sinal, Deus se comunica com a gente o tempo todo. Todo o tempo. Então, use isso aqui como teu sinal. Esse aqui é o sinal que estava esperando. Estava esperando um sinal de, ai, será que eu devo agir, Deus? Será que eu devo seguir meu coração? Sim, você deve. Sim, você deve fazer exatamente isso que está no teu coração. E você deve fazer sem o medo de que não dê certo. Você deve fazer sem o medo de, ai meu Deus, será que vão me achar uma pessoa que está falhando? Será que vão me achar uma amadora? Talvez achem, tá? Talvez eles achem mesmo. Mas se você soubesse que você vai morrer daqui a um mês, você ia se preocupar que eles acham? Eu acho que não. Se você soubesse que você tem mais 4 meses de vida, você ia estar se preocupando que vão te achar uma amadora, que vão te achar que você está tentando. Ninguém gosta de ser visto falhando, mas se você soubesse que a tua existência aqui é limitada, você ia estar realmente preocupada com isso? Eu acho que não. E nós sabemos que a nossa existência aqui é limitada, então por que a gente está preocupado com isso? Por que a gente está preocupado em ser visto tentando? Por que a gente está preocupado em falhar? Cara, você não tem que ter medo de falhar. Você tem que ter medo de viver o resto da sua vida infeliz. Você tem que ter medo de viver o resto da sua existência pensando em, nossa, como seria se eu fizesse tal coisa? Não vive a tua vida numa hipótese, não. Cria as tuas hipóteses. Cria o teu caminho, sabe? E talvez não vai dar certo no começo, mas vai caminhando, continua caminhando, não desiste. Porque se você soubesse que você vai morrer amanhã, você continuaria fazendo, porque você dormiria em paz, sabendo que você está fazendo aquilo que é a tua parte, que é a tua missão, que é a tua função. Então, faz isso, sabe? Você já consumiu demais, você não precisa de mais 5 livros, você não precisa de ler mais 20 livros para você saber o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa que virou muito uma chavinha na minha cabeça, porque eu também era muito essa pessoa do... Nossa, eu era muito focada no perfeccionismo, tipo assim, eu preciso saber muito para poder falar sobre esse assunto. E quanto mais você busca conhecimento, mais você percebe o quão pouco você sabe. Mais você se sente um vazio de tipo, cara, falta muita coisa. Eu tô muito longe, tem gente que sabe muito mais. Meu Deus, tem uma imensidão de conhecimentos que eu desconheço. E sim, tem mesmo. E quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe praticamente nada. Mas você nunca vai saber tudo. Você realmente nunca vai saber tudo. Nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Se você ficar focando em consumir, até que um dia você se sinta preparada, até que um dia você se sinta suficiente, até que um dia você se sinta pronta, eu sinto lhe informar, mas esse dia nunca vai chegar. Porque nada do que eu fiz na minha vida eu me sentia pronta. Eu fiz porque eu sabia que eu tinha que fazer, eu fiz porque eu sabia que eu tinha que botar a cara, mas eu nunca me senti pronta. E eu ainda não me sinto pronta. E eu acredito que ninguém se sente definitivamente pronto, as pessoas só fazem. Você não precisa saber para fazer, só tem que fazer. 99,9% das pessoas que você conhece, que estão em um lugar que você admira, que chegaram em resultados que você admira, aprenderam no caminho. Eles foram fazendo, foram aprendendo, foram lapidando, foram refinando e foram tentando. E aí eles foram colhendo os feedbacks, falando, isso funciona, isso não funciona, mas eles não ficaram fazendo várias métricas, e se eu fizer isso vai dar certo. Se eu não fizer, não, só faz. Só faz, não pensa não, só faz. Faz com o que você tem agora. Faz com o que você tem agora, com o que você sabe hoje. Hoje é o único dia da tua vida que existe e que importa. Então faz hoje. Faz aquilo que você sabe que você nasceu para fazer, mas faz hoje. Bia, mas tá muito ruim. Mas vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Vai ficar muito ruim. Mas é assim que você vai aprendendo, é assim que você vai melhorando. Mas pra ficar bom um dia, tem que ficar ruim primeiro. Porque eu, sinceramente, não conheço ninguém que um dia fez uma coisa extremamente perfeita e, nossa, da primeira vez que ela fez, arrasou. Eu não conheço ninguém, talvez até tenha, mas a maioria das pessoas, as pessoas normais, somos nós, né? Cara, isso não acontece, a gente faz coisas muito ruins e elas ficam muito ruins, mas você faz. Porque você sabe que você só vai chegar onde você considera bom se um dia ficar ruim. Você não precisa saber o suficiente para construir uma empresa bilionária daqui a 10 anos. Você precisa saber o suficiente para construir algo hoje. Porque o que vai te levar para daqui a 10 anos ter a sua empresa bilionária, os teus patrimônios, tudo aquilo que você quer, é você construindo algo hoje. Não é construindo amanhã, não é semana que vem e não é acumulando uma imensidão de conteúdos até que você se sinta preparado o suficiente e boa o suficiente para construir algo que vá revolucionar o mundo e ser a invenção da nova roda. Não, é construindo algo hoje, é sendo algo hoje, é deixando a sua marca no mundo hoje, porque você não sabe se vai existir amanhã, você não sabe se você vai estar aqui semana que vem, então faz hoje.
agora, exatamente no momento de hoje, com o conhecimento que você tem, com os artifícios que você tem, com os mecanismos que você tem hoje, e mesmo que eles forem extremamente limitados, faz com que você tenha hoje. Porque é esse hoje que vai te levar para onde você quer. A gente, de fato, não sabe a quantidade de erros que a gente dá do nosso sucesso, mas uma coisa que eu posso te afirmar é que você não foi criado para ficar escondido e que falhar é muito relativo. Para mim, eu falho quando eu não faço aquilo que eu sabia que eu deveria fazer, quando eu não faço aquilo que eu sei que é o motivo pelo qual eu estou aqui e não fiz por medo, não fiz por preguiça, não fiz por medo de falhar, medo de me frustrar, medo da crítica. Isso pra mim é falhar. Então, falhar é muito relativo. E se uma coisa que eu posso te afirmar, e não sou nem eu, é Jesus, é que você não foi feito para ficar escondido. Deus não te deu esse dom, Deus não te deu essa paixão no teu coração sobre esse assunto que só você tem, essa vontade que você tem de fazer aquilo que só você sabe que você tem, para deixar escondido. Deus não deu essa vida maravilhosa, esse olhar único que só você tem, para ficar escondido por medo. Porque não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Se você tem medo de fazer por você, de agir por você, faça por Deus. Faça porque a quem muito é dado, muito é lhe cobrado. E se Deus te deu isso, Ele está querendo que você transmita isso para o mundo. Se Deus te deu esse dom, essa facilidade, esse amor, esse olhar que só você tem, é porque Ele quer que você mostre isso para o mundo. Que você mostre que o que Deus faz é bom. Ele quer que você transmita o amor de Deus através da sua existência, da sua vida. Faça para que você seja o exemplo vivo do que é o amor de Deus. Todo mundo pode falar sobre qualquer assunto, todo mundo pode falar sobre Deus, todo mundo pode falar sobre espiritualidade, sobre engenharia, sobre marketing, sobre medicina, mas ninguém tem o ângulo da tua vida. Ninguém tem o que você passou, aonde você saiu, o que você superou, a tua perspectiva, o teu olhar, o teu coração, isso é seu, tá? Em você. E Deus não é como os homens que muda de palavra. Ele não volta atrás na palavra dele. Se ele te deu um sonho, esse sonho é seu. Só que você tem que andar. E quando você começar a caminhar, você vai ver que o caminho vai se abrir. Moisés teve que confiar que o caminho ia se abrir antes mesmo que ele se abrisse. Ele não tinha nenhuma prova que o caminho iria se abrir, mas ele confiou que iria. Então confia. O teu Deus é o Deus que faz o mar se abrir, que faz um cego enxergar, um paralítico andar. Então não fica limitada ao como, ao quando, sabe? Não se limita, não se prenda à sua limitação de ver as formas que isso pode acontecer, porque o universo é extremamente abundante, a vida é extremamente abundante, e quando você está em ressonância com aquilo que é seu, o caminho se abre, a vida abre diferentes formas daquilo acontecer para você. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu amei fazer esse vídeo, eu amei falar sobre esse tema. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente tem uma convidada nova agora, uma convidada especial nos nossos vídeos, que é a nossa plaquinha de 100 mil inscritos. Deixa eu pegar ela para mostrar para vocês, né? Porque isso aqui é vocês que trouxeram, né? Inclusive eu tô usando uma luz nova, olha só. Vocês perceberam melhoras nos vídeos? E eu sempre vou deixar ela agora no fundinho dos vídeos, porque ela é muito linda, ela tem que ser vista e porque é muita gente. São 100 mil pessoas aqui ouvindo falar sobre Deus, falar sobre evolução da consciência, sobre o autoconhecimento, e eu sou muito grata a todos vocês que estão aqui e deixar muito claro que não é sobre a quantidade de inscritos, não é sobre visualizações, não é sobre viralização, não é sobre o quanto os resultados podem te trazer, o quanto os resultados podem te proporcionar, mas é sobre o impacto que você pode causar, porque eu jamais teria dimensão que aquele vídeo que eu fiz no meu quarto tomaria uma proporção tão grande. Eu jamais poderia imaginar que um vídeo que eu fiz no meu quarto, após ver 12 aranhas na minha frente me dizendo que eu tinha que agir, porque a aranha tece a própria teia, né? Então eu vejo sinais, eu sempre tento buscar o significado dos sinais. E depois de ver tantas aranhas e pensar, ok, Deus, eu vou fazer então esse vídeo,
Eu não saberia, eu nunca imaginaria que eu poderia mudar tantas vidas de tantas pessoas, poderia acolher momentos tão difíceis de tantas pessoas. E eu recebo muitos directs, muitas mensagens, e eu sou muito grata por ter feito aquele vídeo, porque eu jamais estaria aqui se eu não tivesse feito aquele vídeo. E isso aqui também é para te provar, através da minha vida, o que eu falo aqui nos vídeos. Você não faz ideia da dimensão, da proporção, do impacto que você pode causar simplesmente dando um passo, simplesmente falando sim para Deus, sem pensar no como, no quando e nos resultados, simplesmente fazendo porque você sabe que você veio aqui para fazer isso, para te provar através da minha vida o quão bom Deus é, o quanto Ele é abundante e o quanto as coisas fluem quando você está em ressonância com o teu propósito, com a sua missão. Então, se eu pudesse te dar um único conselho na tua vida, seria: faça, e faça hoje, porque você não sabe quantos dias te esperam, não existe o amanhã, e se Deus pôs isso no seu coração, Ele não volta atrás. É teu e ponto, tá só esperando você dar o passo, mas você precisa dar o passo para Ele pôr o chão. Então, dá o passo hoje. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.